Boa noite, sejam bem-vindos. A live hoje é sobre CMV, custo de mercadoria vendida. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje de CMV, custo de mercadoria vendida. Uma métrica super importante e eu diria que é a métrica mais importante para quem trabalha com alimentação. Então sejam bem-vindos. Se você nunca ouviu falar, vamos esclarecer na live de hoje o que é o CMV. Eu abri uma caixinha de perguntas nos stories mais cedo, anunciando a live, e eu fiquei surpresa que muitas pessoas responderam que não tem ideia do que é. E isso é realmente algo que quem trabalha com alimentação precisa saber, conhecer. Não necessariamente se você controla o seu CMV é garantir que você vai ter lucro, mas se você não controla... boa noite, Cláudia. É muito provável que você perca o controle em algum momento. Se você não sabe o que é e não controla... Hoje você vai aprender o que é e como controlar. Tudo bom, Dione? Boa noite, seja bem-vinda. Eu gosto quando as alunas vêm nas lives, porque eu sempre falo que o curso tem bastante conteúdo, mas as lives são uma forma de agregar mais conhecimento ainda ao curso. Então, Cláudia, se você sabe o que é CMV, já coloca aí no chat, já vai escrevendo aí, vamos interagindo. Se você sabe, é bom, é sempre mais conhecimento. Senão a gente vai falar hoje. Então vamos lá, gente, 7:02, vocês sabem que eu sou pontual, né? E não vou ficar enrolando vocês aqui, dando boa noite de 10 minutos. Vamos lá então. CMV quer dizer custo de mercadoria vendida. O que é o CMV? É exatamente o que é a sigla, é o custo da mercadoria que você vende. Nem todo mundo consegue calcular exatamente, e tem algumas pessoas que falam só do CMV global, mas hoje nessa live eu vou falar para vocês do CMV individual e do CMV global. Esqueci de pedir, gente, dedinho aí no coraçãozinho para o Instagram entregar a live para mais gente, porque senão o pessoal chega depois de 20 minutos e perde o começo. Obrigada, Xará. Que bom. Oi, Vicky, boa noite. As alunas prestigiando aqui a live. Então, quando a gente começa a vender um produto alimentício, nós começamos por onde? Alguém tem ideia? É pela ficha técnica. Toda vez que a gente vai vender um alimento, seja ele qual for, brownie, bolo, picolé, brigadeiro, marmita, sopa, qualquer coisa que a gente vai vender de comida, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma ficha técnica para a gente calcular o custo do nosso produto. E na ficha técnica, nós colocamos ali os insumos e a gente chega no valor da porção. Se você que está aqui assistindo não sabe o que é uma ficha técnica ou nunca fez, eu não vou me estender nesse assunto ficha técnica hoje, porque a gente tem uma live já aqui bem completa que fala deste assunto. Então, quando acabar esta live, eu vou colocar lá nos stories um link para a live de ficha técnica. E aqui na bio, se você clicar lá no link que tem na bio no meu site, tem lá uma aula gratuita também falando de ficha técnica. Então, vamos seguir adiante sem aprofundar na ficha técnica. Então, quando a gente faz a ficha, a gente encontra ali o valor da porção e a gente também adiciona, né, quando nós trabalhamos com produtos individuais, nós adicionamos o valor da nossa embalagem. Quando a gente fala em embalagem no mercado de alimentação, para a gente falar de CMV, não é só a caixinha, é tudo que a gente gasta para entregar o nosso produto, para ele ser vendido, né? Então, é a caixinha, é a sacola, a etiqueta, o barbantinho, tudo que você coloca ali, e muitas vezes é aí que a pessoa perde a mão. A gente tem que considerar isso tudo na nossa ficha técnica, depois de calcular os insumos. A soma dos insumos com o kit da embalagem é o nosso CMV individual. Alguém aqui já tinha ouvido falar disso? Porque muitas vezes a pessoa acha o custo do produto
e aí não considera o resto. E aí tem aquele mito que rola no mercado, né? Pega o custo e multiplica por 3 para achar o preço de venda, e que é uma barbaridade, porque a pessoa não considera tudo que ela... Estou achando isso aqui torto hoje. Vamos lá. Tudo que ela gasta para embalar o produto acaba não sendo considerado. Então, custo de mercadoria vendida individual é o custo que você acha por porção na sua ficha técnica, somado a tudo que compõe a sua embalagem, tá? Então, se você faz, por exemplo, um brownie e você embala o seu brownie num papel celofane e bota uma fitinha e uma etiqueta. A fitinha, a etiqueta e o celofane, tudo isso é... Tá virando aqui o telefone, agora acho que vai ficar. Tudo isso compõe o seu CMV. E a gente começa a calcular o nosso preço de venda a partir do CMV, porque no mercado de alimentação existe um percentual adequado para o CMV, né? A gente não pode ter o custo de mercadoria vendida individual maior do que um percentual. Hoje está difícil aqui, vamos lá, agora foi. Esse percentual, vamos supor, eu separei até aqui um exemplo para vocês. Esse percentual ele tem que ser na faixa de 35%. Então, por exemplo, se você vende uma marmita por R$25, o custo do que você coloca dentro da marmita, mais tudo que você gasta com embalagem, não pode ser mais do que R$8,75. Tá? Então, fixa bem isso, que essa é uma das informações mais importantes nessa live. É o percentual de CMV recomendado no negócio de alimentação. Se você vende um produto por 20, 30, o que for, pega a sua calculadora e pega o preço de venda vezes 35%. Esse número que você vai encontrar é o máximo que deve custar os seus insumos, a soma dos insumos mais a embalagem. 35% é o percentual do mercado de alimentação. Se você, por exemplo, não paga impostos ainda, você trabalha na sua casa, está começando, ainda não tem MEI, não paga impostos, esse percentual até pode aumentar um pouquinho, mas eu não recomendo, porque na hora que você virar MEI e começar a recolher impostos, você vai ter que reduzir. Então é bom já fazer o exercício de você trabalhar dentro do que é adequado, que é no máximo 35%. Até aqui vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Por que existe um máximo para o CMV? Por que ele não pode ser 80% do meu preço de venda? E aí vem uma confusão muito grande quando a pessoa chama de lucro tudo aquilo que que ela recebe que não é o custo do insumo. Algumas pessoas fazem esta confusão assim com bastante frequência, né? Eu vendo por 20, gastei 10, eu tenho 10 de lucro. Na realidade não, porque você tem outros custos e despesas que você precisa, que você gasta, né? A luz, gás, telefone, o aluguel, o percentual do aluguel. Se você custeia parte da sua entrega, você investe em propaganda, faz um folheto, tudo isso é custo do seu negócio. Então, o lucro não é a diferença entre o que você recebe e o custo daquilo que você fabrica, tá? O lucro é a diferença entre o que você recebe e todos os seus custos e despesas. E por que o CMV não deve ser maior do que 35%? Alguém sabe me dizer? Bora, gente, deixa a timidez de lado, escreve aí no chat para mim. Por que o CMV não pode passar, não deve passar de 35%? Alguém aqui já tem uma live aqui que é sobre preço de venda, o que compõe o preço de venda. Eu vou deixar também nos stories para quem não assistiu. Eu gosto de comparar o preço de venda a um bolo. Eu chamo o bolo chamado preço de venda. Por que eu comparo a um bolo? Pode ser também uma pizza, porque ele é um tamanho determinado. O seu preço de venda, vamos pensar que é um bolo. E esse bolo ele tem que ser cortado em fatias e os convidados têm que poder comer as fatias. Quem são os convidados desse bolo? Um deles é o CMV. Tem os custos, despesas e o outro convidado mais ilustre é o lucro, né? Então, quando você... muito bem, Silvia, tá? O dever de casa é feito. Quando você compromete, você passa do seu limite no CMV, o lucro vai ficar com uma fatia menor.
É isso que acontece na prática. Então, quando você calcula ali o custo do seu produto, mas você não está muito... Você tem o custo do seu produto, mas você não está alinhando este custo ao seu preço de venda, você pode estar cometendo esse erro bem grave, que é deixar o seu CMV num percentual maior do que ele pode. E o que vai acontecer é que você não vai conseguir ter lucro no final. Você vai trabalhar, você vai comprar os insumos, você vai vender, você pode até estar vendendo muito. É aquela sensação, às vezes, de nossa, eu trabalho tanto e no final do mês não sobra nada. Eu não consigo ver onde foi parar o meu dinheiro. Não consigo ver onde foi parar o meu lucro. Essa sensação, em geral, está associada a um CMV descontrolado, a um CMV alto demais. Então, quando eu digo que essa é uma das métricas mais importantes, se não a mais importante, é porque se a gente perde a mão no CMV, já é meio caminho andado para dar tudo errado. Assim, existem outras coisas que você precisa fazer para garantir o lucro, não é só controlar o CMV, mas quando você começa com o CMV descontrolado, é muito mais difícil você conseguir acertar, ter lucro no final do mês. Então, o CMV individual é a nossa primeira tarefa de toda empreendedora que trabalha com alimentação. Calcular o custo do seu produto, calcular o valor da sua embalagem, o kit embalagem, como eu gosto de chamar, o pote, a etiqueta, o barbante, a fita, a sacola. Se você manda, por exemplo, o talher embalado para o seu cliente, se você manda canudo, se você manda um copo, sachê de sal, sachê de azeite, tudo isso entra no CMV. Aí você deve estar aí perguntando, mas o sal é tão baratinho, 2 centavos o sachê de sal. Tudo conta, né? Esses 2 centavos que eventualmente você não está cobrando por achar que é muito pouquinho, você sabe quem está pagando por eles? É você, é o seu lucro, o lucro líquido de onde sai o seu salário de empreendedor. Isso é que está pagando, por isso que você não contabiliza no seu custo. Então não tem baratinho. Se você saiu de casa e pagou por alguma coisa, isso tem que entrar no seu custo. Não importa se foi pouco, se foi barato, nada é irrelevante. Tá? Então a gente falou até aqui do CMV individual. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode escrever aí que eu respondo logo. E aí a gente tem, se você digitar no Google CMV, possivelmente você vai achar muitos resultados do CMV global, que também é muito importante. O CMV individual é por onde você começa a fazer o caminho certo. E o CMV global é onde você confere se você está se mantendo no caminho certo. Por quê? Às vezes você vai lá e faz a ficha técnica e nunca mais volta lá para atualizar, para conferir. Nunca confere se você está na prática fazendo o que você mesmo se comprometeu na ficha técnica. Na ficha técnica você colocou que você ia gastar 200 gramas de carne para aquele prato. Na prática você está gastando 250. E quem vai conferir isso? Aonde você vai achar esse erro? Se você tem equipe trabalhando com você, às vezes a sua própria equipe pode estar gastando um pouco mais, não por maldade, mas às vezes até para querer agradar o cliente, né? A pessoa, quando não tem a noção de custo, eu vou botar um pouquinho a mais para o cliente ficar feliz, vou botar uma colherzinha a mais de picadinho, vou colocar um pedaço um pouco maior, achando que aquilo está sendo um bem para o cliente, quando na realidade está saindo do seu bolso. Então, o ponto de controle, depois que você passou pela ficha técnica, você calculou o seu custo individual de porção, você colocou a sua embalagem, você chegou no seu CMV individual, verificou que ele não passa de 35% do seu preço de venda, aí você vai partir para o controle do CMV global, que é feito uma vez no mês. As minhas alunas têm uma planilha para fazer isso. Você tem que contar o seu estoque e transformar ele em dinheiro. Né? Como é que você faz isso? Você pega um papel e uma planilha, né? Uma folha onde você pode escrever todos os insumos que você tem no seu estoque. Se você trabalha com chocolate, possivelmente vai ter escrito ali, com produtos de chocolate, vai ter escrito ali farinha, chocolate em barra, cacau em pó, fermento. Se você trabalha fazendo comida, vai ter arroz, feijão, a carne que você trabalha, alguns legumes. Sempre vai ter alguma coisa no seu estoque quando acaba o mês. Né? A gente não consegue acabar o dia 31, 30 do mês e não ter nada no estoque. A gente sempre tem insumos e embalagens. Então, no último dia do mês, depois que você acaba a sua produção, você vai lá contar o seu estoque e colocar preço nele. Você tem que saber em dinheiro quanto você tem na prateleira.
Essa é uma prática que a gente deveria fazer até mais de uma vez por mês para manter o estoque baixo, não se entupir de mercadoria, né? É muito comum, assim, que trabalha principalmente as confeiteiras que saem para comprar embalagem e ficam loucas, assim, com tanta embalagem legal, diferente, é compra, taca no estoque. E aí fica com aquele R$ 300 ali parado o ano inteiro, porque as embalagens não saem. Quando a pessoa começa a controlar o CMV, aquilo ali pesa no CMV. Então, eu sou super contra fazer estoque, principalmente porque isso, primeiro, porque é dinheiro parado, e depois que você vai bagunçando, sabe, com as suas contas. Você deve comprar o suficiente para cozinhar e ponto. Então, no último dia do mês, você vai lá, listou o seu estoque, transformou ele em reais. Se você não tem uma planilha, você vai fazer isso na mão. Então, você tem lá 550 gramas de alcatra. Quanto custa o quilo da alcatra? R$ 45. Quanto que dá 550 gramas? Faz uma regra de 3 e coloca lá o valor em dinheiro que você tem. Você fez isso tudo. Vocês estão entendendo? Se não, pode perguntar. Somou o seu estoque em dinheiro e você tem lá R$ 450 em dinheiro no seu estoque. Seja embalagem, produto na prateleira, dentro do freezer, R$ 450 em dinheiro. Começou o mês novo. Você fez compras, está tudo bem, você obviamente está fazendo o seu fluxo de caixa, né, e lançando as suas compras ali. Se você não está fazendo, tem que começar. No final do mês você vai somar tudo que você comprou. Tudo que você comprou de insumos e tudo que você comprou de embalagem. São as suas compras do mês. Tudo que você comprou naquele mês você vai somar. Chegou no último dia desse mês, você está lá atrás com o seu estoque inicial, certo? Ponto zero. Se você nunca fez isso, no último dia desse mês, você vai lá para o seu estoque e vai começar para ter o seu ponto zero. Aí no último dia de março, você vai lá no seu estoque e conta tudo de novo. Aí você vai achar um outro valor em dinheiro para o seu estoque. Aí como que a gente calcula o CMV global? É o estoque inicial, aquele que você contou, que você vai contar no dia 28 de fevereiro. Aí no dia 31 de março você vai somar todas as suas compras que você fez naquele mês. Então o estoque inicial mais as suas compras, menos o estoque que você encontrou no dia 31 de março. Foi até aí? Estoque inicial, você transformou aquele estoque em dinheiro. Todas as compras que você fez no mês. Então, estoque inicial, mais as compras no mês, menos o estoque final. E aí você achou o seu CMV do mês de março. Aí você vai fazer o que com esse valor? Você vai dividir esse valor pelo seu faturamento. Como é que faz isso? Se você achou R$ 400 de CMV e você teve 5.000 de faturamento, você vai dividir 400 por 5.000. E aí você vai achar um percentual. Este percentual é o seu CMV global. Deu para entender? Senão eu repito de novo. Eu explico de novo. Se você previu na sua ficha técnica um CMV de 35%, 30%, e no final do mês você fez isso tudo lá, contou o estoque inicial, somou as compras, pegou o estoque final, calculou o seu percentual e você encontrou 55% ao invés dos 35% que você previu na ficha, tem alguma coisa de errado, concorda? E aí assim, o que tem de errado? O bom é que quando você faz isso, você de cara já sabe que tem alguma coisa de errado. E o que pode ter de errado? Você pode ter feito compras demais, né? Nessa hora que nesse mês, você pode ter comprado descontroladamente, você está com um estoque muito alto. Vou repetir. Ponto zero vai ser o dia 28 de fevereiro. Vamos falar assim que é uma coisa que todo mundo pode fazer. Dia 28 de fevereiro vocês vão todos para o estoque e vão contar o estoque de vocês. Inicialmente, coloque em gramas, tá? Coloca lá tudo que vocês tiverem no estoque de vocês em gramas. Eu tenho 400 gramas de farinha, eu tenho 250 disso. Pesa tudo e coloca em gramas. Depois vocês vão sentar e vão botar esse estoque em dinheiro, né? Quanto é 400 gramas de farinha? Quanto é 250 de carne? Vão transformar tudo isso em dinheiro, saber quanto você tem em reais na prateleira. Guarda essa informação. Silvia, você vai entrar no módulo 4 na quinta-feira, você vai ver uma planilha linda lá. Joseli ainda não tem no Viver de Sopa, mas eu vou colocar essa planilha no Viver de Sopa também, tá? Então vocês que são alunas já vão poder fazer isso com mais facilidade. Aí você vai deixar passar o mês de março todo
E você está ali lançando tudo que você está comprando no mês de março, tudo que você comprou de insumo e de embalagem, você vai anotar tudo. Você está fazendo o seu fluxo de caixa, quando chegar no final de março é só você somar, tá? Se você não está fazendo ainda o fluxo de caixa, você começa a fazer, tá? O fluxo de caixa é onde você coloca as entradas e as saídas do seu negócio. Também não vou me aprofundar hoje em fluxo de caixa, porque também tem uma live aqui sobre esse assunto. Eu vou botar esses links todos nos stories, tá? Para quem não assistiu, poder ir lá assistir. Então, no último dia do mês de março, o que você já tem no último dia do mês de março? Você já tem o estoque inicial que você contou no dia 28 de fevereiro. Você passou o mês de março inteiro fazendo compras para o seu negócio. Você já tem esse valor das compras, certo? Aí no dia 31 de março você vai fazer a mesma coisa que você fez no dia 28 de fevereiro. Você vai relacionar o seu estoque todo e transformar aquilo em dinheiro, em reais, tá? Então, estoque inicial mais tudo que você comprou naquele mês, menos tudo que ainda está lá no seu estoque. Esse é um movimento do estoque de uma empresa, né? Você tinha um estoque inicial, você fez compras, consumiu, gastou e você tem um estoque final. Então, esse movimento é uma coisa até bacana da gente observar. Esse é um movimento mesmo. Você tinha ali um pouquinho de mercadoria, entraram mercadorias novas, você consumiu ali, gastando no seu dia a dia, e no final você tem algumas mercadorias. Por que você comprou e consumiu? Porque você vendeu. Então, essa é uma conta que tem que relacionar tudo que você comprou, o que você ainda tem no estoque e o quanto você vendeu. É por isso que essa conta envolve todas essas variáveis, tanto o que você tem no estoque, quanto o que você comprou, o que você consumiu e o que sobrou, tá? Então, a gente pega o estoque inicial, aquilo que você começou lá no dia 28 de fevereiro, soma as suas compras, só compras com insumos e embalagens. E no final você vai subtrair o seu estoque final e aí você vai encontrar um valor em reais, tá? Eu vou fazer uma conta aqui na minha calculadora. Supondo que você tenha encontrado R$ 450 de estoque no dia 31 de março e você faturou nesse mês R$ 7.000, tá? Você vai dividir, minha calculadora está sem bateria, deixa eu abrir o Excel aqui. Esse deu bem alto, peraí. Você vai dividir para achar um valor em percentual. Espera aí. Agora vai. Ixi. 450, 7.500. Ai, gente, tá dando erro aqui na minha planilha quando a gente quer fazer rápido, né? Tá aqui, ó. Vamos supor, você contou o seu estoque e deu R$ 1.200 de mercadoria e você faturou 7.500. O seu CMV deu 16%, tá baixo. Quando o CMV dá muito baixo, algumas coisas podem também ter acontecido, inclusive compras em excesso no mês anterior, tá? Agora, vamos primeiro falar quando o CMV tá alto, o que que pode ser? Você pode, naquele mês, ter comprado muita coisa. Você pode até não ter feito isso errado. Você pode ter ido fazer compras no dia 29 de março, você foi fazer compras porque você na semana seguinte tem muito pedido e você resolveu ir no dia 29 por qualquer razão. Aí as compras entraram todas no dia 29, sendo que você só vai receber esse dinheiro no começo de março. O seu CMV vai dar alto, mas aí você tem uma boa explicação, né? Você fez as compras sabendo que você vai vender na semana seguinte, então não precisa alarmar. Você vai fazer de novo dali a um mês e isso vai se regular. Pode ser desperdício na cozinha, especialmente quem trabalha com equipe. Por exemplo, vocês que já fizeram ficha técnica sabem que tem ali o fator de correção. Então, uma pessoa descasca a cenoura com um descascador daquele que tira a pele bem fininha. A outra pessoa descasca na faca e tira um montão da cenoura. A pessoa que descasca na faca, ela dá uma perda maior na cenoura do que a que descasca com o descascador. E se você não é você que está fazendo tudo, você às vezes não percebe isso na prática, mas isso vai dando diferença ao longo do mês. Isso pode acontecer com a carne, quem limpa mal proteína, isso pode acontecer com qualquer produto. Então, pode ter desperdício na sua cozinha.
Pode ser você queimou uma produção, você deixou um produto no forno e perdeu, você caiu alguma coisa no chão e você perdeu. Isso tudo é desperdício e vai refletir no CMV. Por que que reflete? Vocês sabem que eu vivo falando aqui que para todo real que sai da sua empresa, ele tem que voltar para você acrescido dos custos, despesas e lucro, né? Esse dinheiro, esse desperdício, ele não volta para você. Quando você perde alguma coisa na cozinha, porque quebrou, porque queimou, porque estragou, esse dinheiro foi gasto, mas ele não volta para você. E isso vai aparecer no seu CMV global. Não aparece no individual, porque o individual é o que você fez na sua ficha para definir o seu preço de venda. Mas o global é onde você confere se aquilo que você previu na ficha técnica virou realidade. E aí tudo que você fez de errado no mês vai aparecer ali. Outra coisa que pode causar isso é a ficha técnica sem atualização dos preços. A pessoa fez a ficha técnica, linda, tá ali, o custo maravilhoso, preço de venda, e deixou lá e nunca mais voltou. 6 meses depois está lá ainda o mesmo custo. Os preços foram aumentando, tudo aumentou, e a pessoa vai ao mercado, compra as coisas por um valor maior, mas não mexe no preço de venda e não atualiza nem o CMV individual. Isso vai aparecer no CMV global. Se você está com preço de venda errado, porque nunca mais voltou na ficha para olhar, isso pode aparecer no CMV global. Outra questão em empresas maiores é assim, roubo. Às vezes tem cozinhas que tem roubo, infelizmente. Aí no final do mês isso aparece também no CMV global. Se alguém roubou, desviou, enfim, alguma coisa aconteceu, você gastou aquele produto, você despendeu aquele valor, mas você não vendeu. Então isso vai aparecer também no seu CMV global. Tudo isso, o CMV global, ele reflete exatamente o que aconteceu na sua empresa no mês anterior, e te mostra, né? Olha aqui, tem alguma coisa que não está batendo. E aí pode ser assim, se o CMV é muito baixo, como eu comecei a falar ainda há pouco, isso pode ser descontrole do estoque em relação ao mês anterior ou ao mês seguinte. Se esse mês você, no dia 28 de março, você comprou muitas mercadorias com uma produção no começo de abril, o seu CMV de abril ele vai ser mais baixo, porque a compra que você fez para atender essa produção de abril, ela caiu no mês de março. Então, em abril, você vai ter um CMV mais baixo, e isso pode acontecer. Mas se você está fazendo todos os meses, sabe que março o CMV ficou alto porque você encheu de compra no dia 29 e não teve o faturamento naquele mês, quando chegar em abril que ele ficar baixo, você já sabe. Ah, ficou baixo porque no mês passado ficou muito alto. E aí você vai aprendendo a controlar o seu negócio. E aí, gente, está dominado? Vão sair daqui, todos vão calcular o CMV. Vocês estão tão calados que eu acho que todo mundo entendeu tudo. Posso dar por encerrado. Eu sei que, assim, para quem nunca fez, pode parecer muito desafiador, né? Tanta sigla, tanta conta, estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Ai, Cláudia, como é que eu vou fazer isso? Então, dá trabalho um pouquinho, dá. No começo, vocês vão ter que vencer a resistência de anotar. Quem não tem planilha vai ter que fazer essa conta na mão. Mas é uma vez por mês, tá, gente? Então, assim, pensa bem. É o dinheiro de vocês. O dinheiro que não está no bolso de vocês que deveria estar. Se vocês fizerem esse controle, você tem uma chance desse dinheiro voltar para o seu bolso. Vir para o seu bolso, afinal de contas, é você que trabalha. Será que não vale? Será que não vale fazer isso uma vez por mês para você entender como é que está o seu negócio? Porque assim, são 7h28, nós estamos aqui numa quarta-feira, numa segunda-feira, e você está aqui assistindo essa live para poder aprender. Se você está aqui, 7h28, assistindo uma live sobre CMV, é porque você quer melhorar o seu negócio. Você não, sim, você quer aprender mais. Você pode até, tá tudo bem, mas você quer aprender mais. Então, se você está aqui, quer aprender, vamos fazer. É verdade, Silvia, tudo começa com a ficha técnica. Sem a ficha técnica, você pode fazer esse controle, mas você está totalmente no escuro. Essas ferramentas que eu falo aqui para vocês, que são importantes para quem trabalha com comida, são ferramentas mesmo. É ferramenta que te permite enxergar o seu negócio. Porque a gente começa a trabalhar com comida, e eu me incluo, porque eu comecei por isso, porque gosta de cozinhar. Ah, eu faço tão bem isso daqui, todo mundo me elogia, meu bobó é ótimo, meu brigadeiro é maravilhoso, meu bolo, todo mundo no bairro comenta, eu vou ganhar dinheiro com isso. O fato do que você faz, seja bolo, brigadeiro, sopa, o que for, ser gostoso, não é uma garantia que você vai ganhar dinheiro
com isso, tá? Não é uma garantia. O fato de ser gostoso quer dizer que você possivelmente vai ter muitos clientes comprando e você talvez tenha um faturamento alto. Mas se você não tiver controle sobre o que você gasta para fazer aquilo que você vende, você possivelmente não vai ter lucro. E você não quer trabalhar fazendo qualquer coisa que seja só para os outros comerem bem e você não ficar com nada, eu imagino, né? Imagino que se você tem um negócio de alimentação ou quer ter, porque tem muitas pessoas que vêm aqui que ainda não abriram, estão pensando em abrir. Seja se você já tem ou se você quer ter, você quer entrar no jogo para ser um empresário bem-sucedido, uma pessoa que vai ganhar dinheiro com o seu trabalho. Então, muitas vezes eu falo aqui nas lives das responsabilidades de uma empreendedora, de um empreendedor. As responsabilidades envolvem você fazer o que tem que ser feito para o negócio dar lucro. E esse tipo de controle tem que ser feito. Se você trabalha com alimentos, seja ele qual for, você tem que fazer esse controle. Senão você fica no escuro. Tem algumas pessoas que param ali na ficha técnica, viram o custo, viram que o CMV está proporcional ao preço de venda e falam, não vou fazer o resto não. E aí, depois de pouco tempo, a pessoa começa a tropeçar, porque primeiro não atualizou a ficha e depois não sabe exatamente o que compõe o resto dos custos, qual é a margem de lucro. Aí, tá sobrando não sei quanto é lucro. Aí sai pagando aqui, pagando ali, pegando dinheiro para pagar as próprias contas e aí dá uma embolada. E quando o negócio começa a ter um pouco menos de movimento, às vezes vem aí uma crise externa que diminui, vem um problema, tipo, aqui em Petrópolis, essa semana a cidade parou, né? Então as pessoas que vendem, que fazem delivery, por exemplo, ficaram paradas porque a cidade ficou intransitável. E isso é uma crise externa, por exemplo. Na hora que você tem uma crise externa que te impede de vender por qualquer que seja o motivo, não tem dinheiro nenhum, né? Porque você vinha girando dinheiro, pedalando, girando dinheiro. Aí quando para de entrar o dinheiro, você quebra. Cadê o dinheiro? E não pode ser assim. Né? Você tem que estar preparado para uma pequena crise externa, uma crise externa como a pandemia, né? Enfim, que desestabilizou todo mundo, mas não existem só grandes crises externas, existem as pequenas, as que demoram dias, uma falta de gás, uma tubulação que estoura na rua, coisas variadas acontecem que te impedem de vender. E se você não tem esse controle, o primeiro dia que você não vende, você já fala, meu Deus, vou quebrar. Porque você não conhece os seus números, você não sabe daquele valor que você recebe, quanto de fato é seu lucro e quanto você tem que pagar as outras contas. Então, é um apelo que eu faço para vocês quando vocês vêm aqui nas lives, sabe? Tem que fazer a ficha técnica. Ah, é difícil? Tá. Para algumas pessoas é mais, para outras é menos, mas tem que fazer. Ô Thaís, se ficar mais que 35%, você tem que ajustar o seu preço de venda. 51% é muito alto, tá? Para CMV, 51% é muito alto. Não depende um pouco da composição dos outros itens que compõem o preço de venda. Mas se você, por exemplo, eu não sei se você trabalha em casa. Se você trabalha em casa, um percentual da sua conta de casa tem que ser paga pelo seu negócio. E talvez você não esteja contabilizando isso. Aí você tem uma impressão de que você está tendo o lucro. Mas você deve contabilizar aluguel, energia, água, gás, as embalagens todas, despesa com publicidade, com divulgação, internet. Se você não está fazendo divulgação, deveria estar. Isso entra no custo também. 51% é alto. Tá? Assim, eu acho que quem trabalha em casa que não está legalizado, eu acho que até 40% passa, mas assim, o ideal é abaixo de 35. Dificilmente fica muito abaixo de 25, assim. Alguns produtos até ficam, mas em geral, até um exemplo que eu uso é o da soparia, porque o preço é único para todo mundo e os CMVs são muito variados. Então tem sopa com CMV 20% e tem sopas com CMV de 41%, mas aí na média eles ficam todos abaixo de 35%. Então, eu acho que você tem que fazer um esforço, você pode eventualmente ajustar o tamanho da sua porção. Você pode fazer um produto novo, não é diminuir, não fala nada não, que isso é muito feio, mas fazer um produto novo, mudar a embalagem, mudar tudo e ajustar. Isso é o que a indústria costuma fazer e você já deve estar cansado de ver, né, no supermercado. Você chega lá um dia, a barra de chocolate passou de 200 para 170 gramas. Né? Por que a indústria faz isso? Porque o consumidor não vai querer bancar a diferença. Então, o que eles fazem? Eles diminuem um pouco a embalagem e você vai continuar ali. Quem não trabalha com o chocolate para comprar, né, para produzir outro produto,
compra só para consumo próprio, às vezes nem repara que a embalagem diminuiu. A gente que trabalha com insumo para produzir outra coisa, a gente sente, né? Eu preciso de 1 quilo de chocolate, você vai lá no peso e vê que está errado. Mas o consumidor final muitas vezes não repara e prefere pagar aquele valor ali mais baixo do que levar um produto maior. Não, então, no CMV você não considera tudo isso não, tá? O CMV é só o insumo e a sua embalagem. Então, talvez você esteja considerando outras coisas no CMV que não são CMV. CMV, eu não sei se você estava aqui desde o começo, são os insumos e tudo que você gasta na embalagem. Caixinha, fita, etiqueta, sacola, se você manda sachê, acho que você não deve mandar porque é orgânico, tudo que talher, se você manda, é considerado CMV, tá? E aí você deve fazer, Thaís, já que você já está vendendo, faz uma conta decrescente. Pega o seu preço de venda, desconta as taxas. Se você vende por aplicativo, você já vai ficar aí com menos 30%. Desconta a taxa, imposto, se você paga imposto percentual. E aí você vai fazendo uma conta decrescente, você vai achar sua margem de lucro. Essa é uma maneira de você fazer. Você tem ficha técnica, Thaís, dos seus produtos? Você está com o controle do custo na mão, dos insumos direitinho? Sua tabela de insumo está atualizada? E se você não está em casa, é mais sério ainda. Você deve ter uma despesa fixa bem alta, né? Exatamente. Tudo muda. Thaís, eu te fiz várias perguntas, eu não sei para que foi o sim. Escreve aqui para mim, por favor, porque eu falei, você isso, aquilo outro, agora não lembro mais o que você está respondendo aqui no sim. Então, se você tem a ficha técnica atualizada, reserva só o seu CMV, o custo dos insumos e o custo das embalagens. Isso é que não pode passar de 35%. Aí depois você pega o seu custo fixo, você já deve ter um faturamento médio mensal, e você divide o seu custo fixo pelo faturamento para ver o percentual de custo fixo, o percentual de despesas variáveis, o percentual de lucro, e você vê se isso cabe nos 100% do seu preço de venda. Talvez você esteja considerando os 35% que eu falei, não são todos os custos e despesas, são CMV só, custo de insumo somado à embalagem. É isso que não pode passar de 35%, tá bom, Thaís? Agora, você pode eventualmente ter que rever o seu preço de venda, especialmente se você trabalha com um produto diferenciado. O Thaís tem um post aqui no Instagram, ele é bem assim, é do ano passado, mas eu vou tentar resgatar e colocar nos stories. Ali tem a rodinha, assim, o bolo com a divisão do que é o que percentuais são mais ou menos comuns no mercado de alimentação. A grande dificuldade das pessoas é lembrar de tudo, né? Porque a maior parte faz assim de cabeça, eu vou colocar aí, coloco isso ou não coloco. Aí um mês coloca, no mês seguinte não coloca. E é legal você ter isso planilhado para você saber os percentuais de o impacto de cada coisa que você paga dentro do seu preço de venda. Se você planilhar todo mês, você vai saber que a energia elétrica é equivalente a 0,50% do seu preço de venda. E aí você consegue enxergar quando tem uma distorção qualquer, né? Às vezes a pessoa bota um produto no cardápio que demora muito tempo no forno e o forno é elétrico, aí a conta de energia dá um salto e a pessoa não estava com isso contabilizado em lugar nenhum. E a gente tem que olhar tudo na realidade. Ou se a mão de obra, por exemplo, de um produto é muito demorada. O salgadinho é super barato, custa pouco para fazer e eu vou vender isso porque o custo é barato. Depende, se for uma coisa chata de fazer e forem muitas horas de mão de obra, a mão de obra pode ter impacto no preço de venda também. Então, realmente é um conjunto de fatores, né? Não é uma coisa sozinha. Se você acertar o preço de venda inicialmente, não é uma garantia que você vai ter lucro para sempre, né? Você vai ter que ter um faturamento mensal compatível com seus custos e despesas e você vai estar sempre tendo que atualizar aquilo que muda sempre. Não tem sentido a empreendedora assumir, né, o impacto do aumento e não passar isso. Ela pode até optar por segurar um pouquinho antes de passar, mas ela tem que ter consciência. Esse mês eu vou segurar um pouco o aumento dos preços, mas eu vou já programar para o mês que vem atualizar a tabela. Porque senão você fica engolindo, né, os aumentos todos, não repassa, e você vai tirando isso da sua margem de lucro.
E aí não pode, se você vive do seu negócio, a sua margem de lucro tem que ser preservada. Assim, na realidade é uma banda que tem que tocar junto, né? Você precisa vender, ter clientes para quem você vende o seu produto, você tem que vender um produto onde você sabe que está tendo lucro, e isso tem que estar sendo permanentemente acompanhado. Não dá, a gente não pode descansar nenhum setor do nosso negócio. Eu sei que quando a gente trabalha sozinho isso pode parecer cansativo, né? Poxa vida, eu tenho que produzir, fazer compra, captar cliente, fazer rede social. Tem que fazer uma agenda e dividir a sua semana com um pouquinho de tempo para cada uma dessas tarefas. Se você não faz uma dessas tarefas, negligencia alguma coisa, não conto o estoque porque eu tenho preguiça, não sei vender, então eu vou deixar boca a boca que não vou procurar cliente. Não sei fazer ficha técnica, então eu vou cobrar igual a minha vizinha que está cobrando isso e parece que ela está ganhando dinheiro. Não pode, né? A gente precisa fazer todas as nossas tarefas se a gente quer levar o nosso negócio a sério. Às vezes eu falo isso e as pessoas ficam chateadas aqui, né? Eu levo meu negócio a sério, sim. Eu sei que às vezes vocês se cansam muito, mas quando eu falo levar a sério é fazer aquilo que precisa ser feito. Essa live de hoje é sobre o CMV, né? Recapitulando para quem entrou no final. CMV individual a gente acha fazendo a nossa ficha técnica e sabendo o custo das nossas embalagens. Isso é o primeiro passo para a gente começar a vender. O CMV global a gente acha contando o nosso estoque uma vez por mês. A gente, por exemplo, estamos em fevereiro, dia 28 de fevereiro, vocês vão lá para o estoque de vocês e vão contar o estoque, vão transformar o que vocês acharam em reais e vão guardar essa informação. Vão trabalhar o mês de março todo, vão fazer compras durante o mês de março. No último dia do mês de março, vocês vão contar o estoque de novo. E uma informação importante, essa contagem que vocês fizerem no dia 31 de março, ela é o estoque final do mês de março e o estoque inicial do mês de abril. A primeiro ponto zero, que vai ser agora, 28 de fevereiro, é só o estoque inicial. Mas uma vez que você faz a contagem, você no final do mês, quando contar, ele serve para o mês anterior e para o mês seguinte. Então você vai lançar lá na sua planilha, o meu estoque final foi R$1.000 de mercadoria, o meu estoque inicial do mês de março foi R$1.000 de mercadoria. Aí começa o ciclo de novo. Todas as compras que você faz durante o mês, no final do mês conta de novo. E aí a conta estoque inicial mais as compras do mês, menos o estoque final. Esse é o seu CMV. E aí, gente, ficou claro? É um assunto meio cabeludo mesmo, mas eu queria saber se a maneira que eu expliquei ficou clara para vocês. Eu quero ver todo mundo aqui me contando, mandando direct, falando, fiz o meu CMV, tá certo, achei, acertei. Eu gosto quando vocês triunfam, que conseguem ultrapassar as dificuldades e chegar no que tem que ser feito. Essa história do CMV, ela está relembrando aqui, ela é diretamente ligada ao que você fatura. Dificilmente você vai ter um movimento, se você não tiver comprado nada, não vai ter. Se sobrar produto, conta como? Produto pronto, Vicky? Produto já... O ideal é que você não tenha estoque, mas se você tiver produto já produzido, ele vai entrar também no CMV. Você vai contar, na realidade, pelos insumos. Quer dizer, tem duas formas de fazer isso. Se você mantém sempre um estoque de produto pronto, aí é bom fazer uma conta só para ele. Porque esse estoque ele vai virar venda, né? Você já está ali com o preço de venda estabelecido. Mas o ideal é você não ter produto em estoque, é você trabalhar por demanda. Isso mesmo. Quando virar, dizem que a gente precisa de 21 dias, né, para tornar uma tarefa virar hábito, né? Então, na realidade, assim, como o CMV você faz uma vez por mês, às vezes no mês seguinte a pessoa dá uma desanimada. Eu acho que isso é uma coisa que vocês têm que botar como prioridade zero. Então, Vicky, produto pronto, a gente vai falar mais disso lá na aula de quinta-feira. Se você guarda um estoque grande de produtos prontos, se você mantém um estoque para pronta entrega, a gente vai fazer isso separado, tá? Porque você vai ter mais facilidade de contar se ele estiver separado. Eu vou te dar uma orientação especial para isso, tá bom? Mas tenta não manter estoque. O estoque é igual a dinheiro. Tudo que você tem na sua casa, na sua empresa, na sua cozinha, que está parado lá, é o seu dinheiro parado na prateleira. Então, quanto menos você tiver, melhor. Melhor vai ser a saúde financeira da sua empresa.
que o dinheiro não pode estar na prateleira, ele deve estar sendo reinvestido, ele deve estar servindo para outras finalidades. A mercadoria pronta ou insumos na prateleira, eles estão ali perdendo validade, perdendo qualidade, você fica sujeita a uma queda de energia e perder o estoque. Isso assim, várias razões pelas quais é melhor você não manter estoque. Eu já perdi na época do buffet, assim, teve um Natal que a gente tinha, sei lá, acho que umas 10 ceias e festa, assim, era uma produção enorme, e aí a Light desligou a energia na rua inteira para uma manutenção. Tipo, com duas câmaras, uma câmara de resfriado e uma câmara de congelado, até a tampa de tanto de produtos. Isso foi no dia 23, assim, tipo, devia ter uns 15 perus, assim, era muita coisa. Aí eu tive que alugar um gerador. Aluguei um gerador, parei o gerador no pátio da empresa, liguei meu AC lá, né, no gerador, a minha fonte de energia, para a empresa ficar com energia, eu consegui completar as ceias. Foi quase um prejuízo, porque o gerador era uma fortuna, ainda mais no dia 23. Então, assim, o estoque deixa a gente sempre sujeito a acontecer alguma coisa e você, enfim, perder. Às vezes não tem jeito, mas na medida do possível, eu acho que vocês devem evitar manter estoque, seja de coisa pronta, seja de insumo, tá bom? Oi, Marcele, chegou no final, mas você pode assistir gravada. Eu acho importante para quem nunca ouviu falar em CMV, assistir essa live inteirinha e digerir. E para quem já ouviu falar, mas não sabe como colocar em prática, pode começar por aí. Olha, Thaís, eu tentei processar porque eu fiquei muito brava, assim, eu quicava, assim, fiquei muito brava. E eu cheguei a dar entrada no processo, mas é muito difícil ganhar, né? A Light é cheia de artifícios, artimanhas e eu não consegui. Eu provei, botei nota fiscal, enfim, essa não foi a única vez. Mas eu cheguei até a pensar em ter um gerador, pensei em botar energia solar na época, mas não dava, eu queria fazer qualquer coisa para não depender da Light, porque eles são muito ruins, assim, não são bons parceiros, assim, é uma empresa que sempre deixou a gente na mão. Mas enfim, ossos do ofício, né? Eu fiquei até viciada em ter a cozinha dividida entre gás e eletricidade, né? Eu comecei depois de um tempo a não confiar em mais nada. É claro que equipamento de refrigeração não tem como, mas a parte de cocção eu sempre tive meio a meio. Então tinha forno a gás e elétrico, fogão a gás, fogão elétrico, tudo dividido. Se tivesse problema na luz, eu tinha o gás. Se tivesse problema no gás, eu tinha a luz. E quando não tinha, eu usava o mais econômico. Mas a gente precisa se precaver, né? Porque a gente é que paga a conta mesmo. Você tem razão, Thaís. Só as grandes corporações assim que conseguem brigar de igual para igual, botam às vezes uma fonte de energia própria ali, até o supermercado coloca gerador na hora, não sei se vocês já repararam isso, onde vocês moram tem, mas nos supermercados no Rio, se você reparar no horário de bandeira vermelha, a energia dá uma queda, eles entram no gerador que é mais barato do que pagar a Light, aí quando passa aquele período de bandeira vermelha, volta para a Light, isso é uma economia e tanto no final do mês de conta de energia. Por isso que eu falo para vocês que tudo conta, né? A gente deve ficar de olho nos grandes, porque eles têm muito o que ensinar para a gente, né? Quando uma grande empresa está fazendo alguma coisa, a gente deve tentar puxar aquilo para o nosso universo de pequenininho e tentar copiar o procedimento, porque em geral os grandes eles já estão com esse olho não, né? As planilhas muito afiadas para economizar cada centavo. E é uma coisa que normalmente o empreendedor pequeno não tem tanto cuidado. O empreendedor pequeno às vezes fala, eu vou botar isso aqui porque o cliente é muito legal, eu vou botar um pouco a mais, vou botar uma sacola mais bonita, eu não tenho coragem de entregar numa embalagem feia, eu vou comprar essa caixa porque isso aqui é o que parece comigo. Aí vai lá e paga do bolso, e tem prejuízo às vezes só para ficar bem com o cliente, ou para agradar, para ter um reconhecimento. Isso não é que a gente não deva querer agradar. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sempre fiz tudo para os meus clientes, mas a gente não pode sacrificar a lucratividade do nosso negócio, né? Porque as nossas empresas são empresas com fins lucrativos, a gente não trabalha só para ser agradável, a gente precisa ganhar dinheiro. Então tem que ser bem assim, racional, na hora a Silva que está aqui estava falando, né, Silva, na última aula que está virando sovina em Unha de Fome, nesse sentido sim, a gente tem que ser sovina em relação ao desperdício, em relação aos centavos, a gente tem que olhar todos os dias pensando assim, o que eu posso melhorar aqui na minha estrutura de custo? E o CMV, que é o tema da live de hoje, é justamente
trata disso, de você enxergar ali que está fora do previsto, olhar para dentro da sua empresa, olhar para o que você fez de lançamento e ver o que eu gastei a mais, aonde foi que eu perdi a mão e consertar. Assim, a gente tem um ditado que fala, não se deve chorar em cima do leite derramado. Eu falo, vamos chorar sim, que é para não derramar de novo. Então, olha ali, errei, fiz isso de errado, vamos consertar para o mês seguinte, né? A gente perde a mão às vezes, erra, compra uma coisa, erra às vezes até, erra às vezes até no valor por quilo. Essa despesa de brinde, Johnny, é despesa de propaganda, de publicidade. É uma despesa que não está diretamente ligada ao custo do produto. Lá dentro do curso tem uma aula que explica a diferença entre custo e despesa. Custo é o que está diretamente ligado à sua produção e despesa é o que não está ligado à sua produção. Publicidade, propaganda, investimento em divulgação não está ligado diretamente à fabricação daquilo que você faz. Está ligado à sua empresa, mas não está ligado à fabricação. Então, isso entra como verba de divulgação. Você deve determinar uma verba por mês, se você quiser dar brinde, e trabalhar em cima dessa verba. Não é assim, hoje eu estou com vontade de dar brinde, vou distribuir. Você deve fazer isso de uma forma consciente. Eu vou pôr R$200 por mês de insumo para dar amostra, brinde, coloca lá. Aí você prevê isso no seu orçamento e nas despesas variáveis. Está lá na planilha, você não deve ter visto ainda, porque esse módulo vai ser liberado na quinta-feira. Mas você vai aprender a calcular isso também, tá bom? Bom, gente, então, estamos aqui no final. Queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa referente à CMV. Quem entrou agora por último pode assistir gravada, eu vou deixar gravada no perfil e vou compartilhar lá nos stories o link para as outras lives com os outros temas que talvez sejam importantes para quem não conhece. Ficha técnica foi um deles, já não lembro o outro, mas eu deixei anotado aqui. Eu vou colocar lá a composição do preço de venda. Eu vou colocar o link para essas lives que já foram realizadas para vocês assistirem. De nada, Thaís. Obrigada a você pela presença. Na quarta-feira temos uma live aqui super interessante sobre segurança alimentar. Vai ser com a professora Ceci Santiago. A professora Ceci, ela dá os módulos de boas práticas dentro dos meus cursos. Eu trabalho com ela há muitos anos, ela foi a minha Food Safety, a responsável de segurança alimentar nos Jogos Olímpicos, e agora quando eu migrei o aprendizado, né, para o curso digital, eu convidei a Ceci para dar essa parte de boas práticas. Então ela vai, na quarta-feira a gente vai falar especificamente de quem trabalha, quem está começando, quem trabalha em casa, o que não pode deixar de fazer e explicar um pouco mais sobre o que são as boas práticas e por que é importante vocês conhecerem, para vocês poderem entregar um alimento seguro para os clientes de vocês, a questão da temperatura, da manipulação de alimento, tá bom? Então, quarta-feira, 19 horas, amanhã já vou colocar lá. Não, eu vou colocar, Joseli, você vai ficar louca com a planilha nova do curso, tá? Tá quase pronta, você vai ficar você e as alunas do Viver de Sopa vão ficar loucas com a planilha nova do Viver de Sopa. Você vai ficar doida. O curso vai ganhar várias aulas novas e essa parte das fichas técnicas está totalmente remodelada, você vai ficar doida. Eu tô louca para acabar, mas faltam ainda uns detalhes finais, tá bom? Eu vou mandar um e-mail para vocês todas que são do Viver de Sopa, avisando que o curso está recebendo essas atualizações, porque eu quero muita opinião de vocês também, mas eu tô super animada. Tá bom, pessoal? Então, obrigada de novo, uma ótima semana para vocês, que vocês tenham uma semana produtiva. Semana que vem é carnaval, não vai ter live na segunda, mas talvez eu faça na quarta de cinzas, tá? Vamos ver como é que tá a vibe, como não tem carnaval esse ano, mas são os dias que vão ficar meio mortos para o comércio e tal. Então, a gente vai se ver na quarta-feira e aí depois eu falo para vocês da próxima agenda. Uma ótima semana para vocês e a gente se vê de novo na quarta-feira, tá bom? Quem entrou agora por último pode assistir gravada, daqui a uns minutinhos está lá. Obrigada a você, Diônia. Obrigada, Joseli. As alunas aqui, a gente se vê na quinta na aula ao vivo. Obrigada, Lourdes. Ótima semana para vocês todos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.